Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Hoje a gente vai fazer mais algumas construções aí geométricas legais, tá? E vamos começar construindo um triângulo, só que não construir o triângulo conhecendo seus lados, que essa aí é uma das coisas que a gente já fez e é bem fácil, tá? A gente vai conhecendo só alguns elementos do triângulo, vamos tentar construir esse triângulo. Então, nesse primeiro exercício, a gente vai conhecer o lado BC do triângulo, tá? A altura relativa a esse lado, né, ou relativa ao vértice A, tá? E o ângulo A. Tá bom? Só que assim, a nossa aula de desenho geométrico está focada mesmo na estratégia. Tá? O final de fazer o desenho e tal, ele é bacana, fica o desenho bonitinho, mas o principal é a gente conseguir uma estratégia para chegar até isso daí. Então, antes de eu começar a pegar os instrumentos e desenhar, vamos tentar encontrar uma estratégia para resolver esse exercício. Tá bom? Então, aqui são os dados do problema, mas eu vou resolver meu problema primeiro num esboço. Tá? Então, eu tenho aqui o lado BC. Tá? Esse lado BC é dado. Eu também sei que esse ângulo, eu sei esse ângulo A. Esse ângulo A. E aí agora, vale lembrar que se esse ângulo A é conhecido, é fixo, tá? Eu tenho um lugar geométrico, tá? Dos pontos P que enxergam essa corda BC, enxergam esse segmento BC, seguindo o ângulo de alfa. Tá? O nome desse lugar geométrico é arco capaz, a gente já viu como faz para construir o arco capaz. Tá? Então, o meu vértice A do triângulo, ele tem que estar sobre o arco capaz do ângulo A. Tá? Na verdade, o que vai acontecer é que todos os pontos desse arco vão enxergar BC sob o ângulo A, tá? Que é exatamente essa a definição do arco capaz. Só para lembrar, eu tenho um outro arco capaz no outro semiplano, que também vai resolver o problema, então tudo que eu faço para um semiplano escolhido aqui em relação à reta BC, eu posso fazer também para o outro semiplano, vai dar um triângulo congruente espelhado. Tá? Só que eu tenho que escolher agora, sobre esse arco capaz, um que tem uma distância H desse lado BC. Então, qual vai ser a minha estratégia? Eu vou traçar uma perpendicular aqui ao BC, qualquer, tá? Vou transferir, aqui é perpendicular à reta BC, passando por qualquer ponto, vou pegar uma perpendicular aqui, tá? Eu vou, sobre essa perpendicular, pegar um segmento de tamanho H, tá? E aí eu vou traçar uma paralela a BC, passando por esse ponto P aqui, ó, onde PQ, que é um ponto da reta BC, e P é um ponto da paralela que eu tracei, tá? Então que essa distância seja HA, que eu chamei, né? Tá? Óbvio que isso só vai ter solução se essa linha paralela cortar esse arco capaz. Né? Se a altura for grande demais, né? A altura aqui assim, se isso fosse HA, eu não teria solução nenhuma, certo? E como eu falei, a solução que eu tenho, tá, vai poder ser espelhada. Eu posso fazer a mesma coisa para o semiplano de cá. Tá? Ainda sobre essa situação toda, vale a pena você perceber que, dependendo da altura, você vai ter aqui, ó, duas soluções. Tá? Se você traçar aqui e cortar em dois lugares diferentes. Tá? Ou pode ter uma solução só. Se ela for bem tangente ali, né? Se esse tamanho aqui for igual a HA. Certo? Então, agora a gente está com a estratégia toda montada. É só questão mesmo da gente executar. Bom, então eu vou parar, eu vou colocar os primeiros esboços ali e você vai acompanhando depois do final da construção. Tá bom? Bom, então, assim, seguindo a estratégia que a gente traçou antes ali,
Tá? O que eu fiz foi, primeiro, eu transferi o segmento BC que eu tenho a medida para essa reta aqui. Aqui B, aqui C. Certo? Em seguida, eu tracei o arco capaz do ângulo A, que é dado, tá? Com esse segmento BC. Certo? Então, se eu tomar qualquer ponto desse arco de circunferência aqui, tá? Qualquer ponto P, o ângulo B, ponto P não, ponto A, o ângulo BAC vai ser sempre igual a esse ângulo A que eu tinha inicialmente. Tá? Outra coisa que eu fiz, eu tracei uma perpendicular passando por esse ponto P que eu escolhi sobre a reta, tá? E transferi a medida do segmento HA para começando em P, terminando em Q aqui, tá? Então, PQ vale HA. Não coloquei aqui, mas isso aqui é HA. Tá certo? Agora, por fim, o que eu preciso fazer é traçar uma paralela à reta BC, passando por Q. Tá? Isso eu posso fazer aqui. Já usando aqui a facilidade de eu ter os instrumentos. Aqui, eu vou fixar essa reta aqui. Agora eu já coloco esse daqui para cá e tenho o que eu quero. Então eu vou encontrar só um ponto aqui, porque meu... Tá? Então eu vou dar só uma solução, mas se eu continuasse, prolongasse aquela reta ali, eu teria outra solução. Esse daqui, ó, é o ponto A. Tá? Claro que se eu tivesse continuado essa reta para cá, né, eu teria um outro ponto A' que também seria a solução do meu problema. E se você olhar agora esse triângulo ABC, vou fazer sem régua mesmo aqui, esse triângulo ABC, ele tem exatamente os elementos que foram pedidos na minha construção. Tá? Ou seja, o lado BC é dado, esse ângulo aqui é o ângulo A, que foi dado também no enunciado, tá? E além disso, essa altura, ou seja, a distância de A até BC é HA. Tá bom? Uma coisa interessante é que se eu construir qualquer outro triângulo com essas mesmas características, tá? O triângulo que eu construir vai ser congruente a esse. Ou seja, isso daqui pode ser considerado... lembra que a gente fez nas aulas de geometria, a gente falou sobre os casos de congruência de triângulos. O que é caso de congruência de triângulo? É um conjunto de condições mínimas que você precisa para garantir que dois triângulos são congruentes. Então, como essa construção aqui ela é única, ela dá só um triângulo, a menos de reflexões e coisas assim, tá? Isso poderia ser, claro que não vai ser, a gente não vai considerar isso um caso de congruência, porque ele não é nem um pouco trivial, tá? Não vai ser útil na hora de resolver exercício. Mas, dado o lado BC, a altura relativa a esse lado BC e o ângulo oposto, o triângulo construído é único e, portanto, isso poderia ser considerado um caso de congruência de triângulos também, tá bom? Nada trivial, nada ortodoxo, mas um caso de congruência também, tá bom? Até a próxima.